Olá, bem-vindo ao meu canal no YouTube Cozinha Afetiva.g. Eu sou o Gigi Cousteau, chefe de cozinha. E se você ainda não é inscrito em meu canal, inscreva-se em meu canal, ative o sininho para receber notificações, dê o seu joinha, compartilhe dessa ideia com a sua família e amigos. E agora vamos para a vinheta do nosso papo de cozinha de hoje. Bem-vindo, bem-vindo ao nosso papo de cozinha, nosso bate-papo, todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, aqui no YouTube. E eu, hoje aqui vou discutir com vocês, vou expor para vocês uma situação nova que é chamado deserto alimentar. Você sabe o que é deserto alimentar? Você já ouviu falar desse termo? Você deve estar pensando que isso deve estar relacionado a algum solo que não consegue mais produzir alimentos. Mas, na verdade, não é disso que a gente está falando. Deserto alimentar nada mais é do que nós termos zonas dentro das regiões da nossa cidade onde a alimentação natural e saudável não chega com a mesma disponibilidade que em outras regiões. E como que a gente consegue perceber isso? Justamente pelo número de pessoas com excessos, com sobrepeso, com problemas de diabetes, problemas de pressão alta, que há mais concentrado nessas regiões. Então é disso que a gente vai falar hoje. Isso acontece principalmente em relação ao poder aquisitivo. Há algum tempo é associado à alimentação natural, alimentação mais saudável, com um poder aquisitivo maior. Então, esses alimentos considerados de primeira linha, porque os alimentos saudáveis são considerados de primeira linha, geralmente eles têm um valor maior, eles são distribuídos apenas nas regiões mais abastadas das nossas cidades. E as outras regiões, elas ficam completamente desprovidas, principalmente a periferia. Quando você vai em pequenos estabelecimentos na periferia, qual que é a principal, quais são os principais elementos que esse comerciante tem? Elementos industrializados e superprocessados. Por quê? Ele consegue comprar uma quantidade maior, um volume maior com um preço menor e consegue armazenar por mais tempo, gente. Sem contar também que as pessoas consomem mais, ele consegue ter uma rotatividade e assim ele consegue sobreviver na região. Se você compra um alimento natural para colocar no seu estabelecimento e ele não sai, a chance dele estragar ali é muito maior. Então, para esse comerciante, esse tipo de alimento não é o indicado, mas isso também acontece porque tem uma crença, e isso é muito passado principalmente na periferia, que ter status é comprar as coisas, super processadas, daquelas grandes marcas, tomar muito refrigerante, comer muita bolacha, comer muitas coisas congeladas, que às vezes o valor é menor, realmente ele é menor porque é produzido em maior quantidade, o que está ali realmente não é uma matéria-prima de qualidade, eu consigo inflar aquele alimento sem agregar nutriente nenhum, consigo dar um preço melhor, mas também consigo encher essas pessoas de patologias. Então, se você for hoje na periferia, diferentemente do que era no passado, antigamente você ia na periferia, você via as pessoas comerem mais as coisas mais naturais, justamente porque elas já compravam ali na hortinha, ou mesmo era o que tinha ali. Hoje em dia não. Hoje em dia as grandes periferias, ela tem acesso em massa a produtos industrializados. E isso causa esse deserto, porque quando você chega lá, você não vê nenhum alimento que realmente, no caso, não vê, a maioria das vezes, alimentos que agreguem saúde. Então, isso é chamado de deserto alimentar. Cabe a nós fazermos o quê, nesse primeiro momento? Fazer com que as pessoas entendam que essa alimentação natural, ela não tem que ser mais cara, ponto 1. Ponto 2, eu sempre falo isso, mas eu vou continuar falando até que as pessoas comecem realmente a tomar consciência. Comércio local, gente, preste atenção. Bairros de periferia, principalmente. Sempre tem alguém que tem uma hortinha. E a gente passa reto muitas vezes por essa hortinha. Então, o que é legal, eu ando muito a pé. Tenho um carro, mas eu ando muito a pé. Por quê? Porque, gente, eu sou nascida em Jundiaí. Eu moro em Várzea Paulista hoje, que é uma cidade vizinha. E eu tinha lugares que eu nunca tinha, que eu passava todos os dias de carro e que eu não imaginava que tivesse
a quantidade, né, de pessoas que têm hortas, pequenos comércios, ovos caipiras, uma série de comércios pequenos que vendem várias coisas que às vezes eu me deslocava de carro muito mais longe, pagava muito mais caro por não consumir dessas pessoas que estavam aqui na minha região, super perto, e que eu ia aquecer também o comércio local. Então, dê uma volta a pé, comece a prestar atenção e comece a comprar esses alimentos dessas pessoas, né? E aí a gente vai diminuir esse ato que existe. As regiões abastadas continuarão a ser abastecidas pelos grandes produtores de alimentos orgânicos, de alimentos naturais, e a periferia vai se abastecer com o comércio local, aqueles pequenos produtores que têm ali o seu sítio, né, que produzem, que tem a sua horta, que tem as suas galinhas, que tem as suas vaquinhas ali para o seu leite. Então você tem que prestar atenção nisso, porque na periferia tem, sempre tem. Mas isso muitas vezes não sobrevive porque a própria periferia não dá esse devido valor e não entende o quanto isso é importante, porque esse pequeno produtor ele não consegue chegar no grande mercado, né, no mercado das regiões abastadas, então ele acaba não sobrevivendo e ele acaba migrando para uma outra atividade, né? Então cabe a nós entendermos isso e diminuir esse deserto, porque gente, é gigantesca a quantidade de pessoas que eu vejo nessas regiões que têm patologias que são patologias completamente tratáveis com alimentação, por exemplo, obesidade, pressão alta, diabetes, né? São elementos que, se a gente tiver realmente uma alimentação mais equilibrada, eles não chegam ao pico na idade que estão chegando. Gente, a quantidade de pessoas que eu estou vendo na faixa até os 40 anos que estão com trombose, pressão alta e diabetes, que são essas doenças mais simples, né, da gente ter uma alimentação mais legal, alguma coisa desse tipo, que eu tô vendo é algo absurdo e geralmente nas regiões periféricas, né, que isso tem aumentado muito, né, você vê pessoas de 20 anos com pressão alta, quando que eu via pessoas com 20 anos com pressão alta? Muito difícil, né, então você começa a prestar atenção que as regiões periféricas estão sofrendo com esse deserto. Cabe a nós aqui que temos a informação e sabemos como difundir, né? Eu sempre falo, se você tiver aí um produtor local, né? Divulgue no YouTube, divulgue no seu Instagram, no seu WhatsApp, para os seus amigos, para que eles consumam os alimentos desse produtor regional, principalmente, né? E vamos fazer as pessoas entenderem que o sabor não é na marca, não é no processamento. O sabor está justamente em você saber usar os ingredientes corretos. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje sobre deserto alimentar. Então, vamos lá plantar as nossas sementinhas e fazer esse deserto florescer, né? Nós sabemos que no deserto nós temos aí o solo árido do Nordeste, que hoje em dia tem grandes produções. Nós temos também no Oriente Médio grandes desertos com grandes produções. E agora cabe a nós produzirmos aqui no deserto, né, alimentar industrial. A gente agora vamos plantar algo que seja orgânico, né? Vamos trazer a natureza, vamos trazer aquilo que é orgânico, vamos reavivar aquilo que é nosso por direito, quer ser natural, quer ser mais afetivo, que aí, consequentemente, acaba sendo mais saudável. Por isso que eu sempre falo que eu gosto muito de falar alimentação natural e não saudável. Ser saudável é consequência de uma alimentação natural, mas às vezes também você pode consumir alimentos naturais, mas de uma forma desenfreada e não ser saudável. Então, por isso que eu não associo comer alimentos naturais com ser saudável. Se você tiver qualquer distúrbio alimentar, isso faz com que você não seja saudável, mesmo comendo alimento natural. Tá bom? Então esse é o nosso papo de cozinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Se vocês ainda não são inscritos no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o seu joinha e realmente compartilhe dessa ideia com sua família e amigos, porque eu tenho certeza que alguém pode precisar dessa informação. Realmente isso não está claro para algumas pessoas. É importante, né, que a gente presenteie as pessoas com essas pequenas sementes. Quando você compartilha uma informação dessa, você está plantando uma semente, você está disseminando uma semente, você está sendo ali um agente, né,
para que a gente tenha realmente uma vida mais feliz e mais efetiva. E também, né, se você não me segue lá no Instagram, tem o Gigi Cousteau no Instagram, né, tem o nosso Cozinha Afetiva .g também, né, com o podcast de todas as quintas-feiras, sempre com tema exclusivo, né, esse nosso canal aqui, Papo de Cozinha, é único no YouTube, só tem aqui no YouTube, os temas também do podcast só terão no podcast, e aí a gente vai passando, né, essas informações maravilhosas para vocês, tá bom? Beijo grande, até a próxima terça!